Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Apresentamos mais um vídeo de conteúdos do portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br. O título da aula é Fui aprovado, quais são os próximos passos? Eu recebo esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento com alguma frequência através do portal Educação Física Concursos ou pelos canais do YouTube e no Facebook. Os alunos têm muita dúvida a respeito do processo administrativo legal para o ingresso no serviço público. Eu vou explicar para vocês passo a passo, fazendo referência de algumas questões relativas a direito administrativo. Entretanto, quero lembrar você que eu não sou advogado, eu sou professor de educação física como você. Eu quero te explicar de uma maneira bastante simples, bastante direta, para que não seja aquela enrolação, aqueles termos jurídicos complexos e assim você acabar não entendendo o que acontece desde a sua inscrição no concurso público até o efetivo exercício do serviço público. Você pode pensar que todos os trâmites que eu irei falar, eles são burocráticos, administrativos, pesarosos, detalhistas, mas eu quero lembrar vocês que esses trâmites existem para resguardar o dinheiro público e bem como o poder público de contratar alguém que é inabilitado ou desqualificado para exercer a função. Obviamente que o concurso público ele não deveria ser apenas a única forma de qualificar um profissional para ingressar no serviço público, mas isso não vem ao caso neste momento. Eu quero discutir com vocês como funciona o trâmite tal como ele se apresenta agora, que é a partir do concurso público, né? O trâmite de ingresso efetivo no serviço público. Então vamos começar com a explicação inicial, que seria o seguinte: quando você se inscreve num concurso público, você está de acordo com os termos que estão lá presentes no edital. O edital ele segue diretivas básicas do direito constitucional e do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entretanto, tem algumas coisas no edital que são tão importantes quanto esse processo de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os termos que nos dizem respeito. E quais são esses termos? Se existe vaga para professor de educação física, quantas vagas existem, quais são os requisitos cobrados para o ingresso no serviço público, o tempo de validade do concurso, que pode ser de 1 ano a 2 anos, e no edital diz se o concurso pode ser prorrogável por igual período. Em seguida, fala-se dos conteúdos a serem estudados e da data da prova. Tudo isso que eu falei para vocês ainda pode se deixar bastante claro que não é tudo que está constando no edital, são apenas algumas partes, mas essas são as partes mais importantes para nós. A gente tendo ciência disso tudo, nós fazemos a inscrição e vamos lá e faremos a prova relativa ao concurso público após nós termos, de alguma maneira, tomado ciência, né, dos conteúdos que são ali colocados. Você, após fazer a prova, você entra dentro de um processo de classificação. O que é a classificação? É o ranqueamento, é saber em que posição você ficou no concurso. E após a sua classificação, você vai saber, de acordo com os termos do edital, se você foi aprovado ou reprovado. Todas as pessoas que fazem concurso público são classificadas, mas nem todas são aprovadas. Isso significa dizer o seguinte, que no edital consta o que vai fazer você ser aprovado. Isso é uma falha do concurso público, a bem da verdade, porque cada órgão público, seja municipal, estadual ou federal, define qual é a nota de corte para os professores de educação física e para vários outros concursos. Cada um desses órgãos define o que é a nota mínima, ou seja, se você alcançou a nota mínima em cada disciplina. Isso também é outro problema que existe nos concursos públicos. Cada órgão define o que selecionar para os concursos públicos. Tem alguns que cobram apenas língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos.
É assim na maioria dos concursos. Mas outros concursos cobram legislação da cidade, lei orgânica, cobram informática, cobram conhecimentos gerais, raciocínio lógico. Ou seja, são algumas outras questões que transcendem até a própria área de educação física. Isso também, para mim, é uma falha no processo de concurso público. E também tem a questão das notas de corte, que eu já havia falado. Então, você fez o concurso público, você tenta uma classificação. E depois da classificação, você vai olhar para o edital e ver quais são os requisitos mínimos e vai saber se você foi aprovado ou reprovado. Ser classificado e aprovado significa apenas dizer que você conseguiu acima da nota mínima. Entenda bem, classificado e aprovado significa que você conseguiu apenas uma nota acima da mínima. Agora, para você ser convocado para o concurso público, em condições gerais, em linhas gerais, você precisa estar dentro do número de vagas. Vamos supor que tenham 300 candidatos inscritos e os 300 candidatos foram classificados, mas apenas 120 foram aprovados, ou seja, apenas 120 conseguiram a nota mínima. E vamos supor que nesse concurso que tem 300 candidatos inscritos, tem apenas 8 vagas. Significa dizer que tem 300 classificados, 120 aprovados e apenas os 8 primeiros classificados dentre os aprovados serão certamente convocados, serão obrigatoriamente convocados, porque é isso que consta no edital. Ah, mas você fez um concurso para cadastro de reserva. Vão ter classificados e aprovados e os reprovados, obviamente, mas não tem expectativa de ser chamado, porque o concurso é cadastro de reserva. Isso também é outra falha do concurso público no Brasil. Como nós não temos uma lei que gere os concursos públicos no Brasil, se permite fazer cadastro de reserva, fazer concursos públicos com diferenças entre os conteúdos, sem número de vagas previamente definidos, quando serão convocados, ou seja, ainda está muito bagunçada a questão do concurso público no Brasil. Então eu estou dando um exemplo bastante claro para vocês. Você tem um exemplo de 300 candidatos inscritos, 120 aprovados e desses 120 aprovados, apenas 8 serão chamados, porque apenas esses 8 são os 8 primeiros classificados e aprovados daquele concurso público na qual você fez. Aí você me pergunta, pode ser chamado mais candidatos? Sim, além dos 8? Sim, podem. Depende do interesse do poder público. Se o poder público entender que precisam de mais pessoas, ele vai chamar além dos 8. A única coisa que não acontece em circunstância alguma é o poder público convocar pessoas que foram pessoas que foram reprovadas, que estão classificadas, mas foram reprovadas. Ou, a bem da verdade, desclassificadas. Não há chance disso. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, 300 pessoas inscritas e 120 aprovados. Eles podem convocar, além dos 8, podem convocar os outros 112, mas nunca vai convocar os 180 que foram reprovados e desclassificados. Isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Se você foi classificado, aprovado e está dentro do número de vagas, você será convocado a fazer a habilitação. O que é a convocação para a habilitação? É a entrega dos documentos básicos que constam no edital para que você possa tomar posse no futuro. Primeiro você é convocado para a habilitação, também conhecido como habilitação mínima. Nada mais é do que entrega de documentos. Quais são os documentos mais comuns a serem entregues? RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista para quem é homem, PIS ou PASEP, carteira de trabalho, diploma de graduação em educação física e o registro no Conselho Regional de Educação Física. Feito a entrega desses documentos, o órgão da sua cidade, do estado, do município, vai agendar com você, ou imediatamente ou depois de algum tempo,
a entrega de alguns exames admissionais, que pode ser eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, exame de urina, hemograma, exames, carteira de vacinação, às vezes, vacinação de tétano em dia, exame oftalmológico, exame da voz, exame laringológico, ou seja, eles vão te pedir uma série de exames para serem entregues, que pode ser imediatamente após a habilitação mínima ou dentro de uma perícia a ser feita. Se a sua cidade tiver um corpo de perícia médica montado com servidores públicos, um médico perito vai avaliar você. Se sua cidade não tem isso, você vai ser encaminhado para uma empresa terceirizada com um médico perito que vai fazer a sua avaliação da sua saúde inicialmente. Aí você vai se perguntar, para que esses exames? Isso é importante, gente, porque é necessário que a pessoa goze da sua plena saúde para poder exercer sua função de professor de educação física. Se você contratar alguém que já tem uma doença que é incapacitante ao exercício da profissão, o poder público fica sem condições de ter esse profissional e esse profissional acaba entrando na folha de pagamento sem exercer a função. Então é necessário essa avaliação inicial da perícia para que você possa ser contratado. Então você já foi aprovado no concurso, você já foi você foi classificado, você foi aprovado, você foi convocado para habilitação mínima e você fez a perícia inicial. Realizando a perícia inicial, que também é conhecida como exame admissional, você irá se reapresentar para, de fato, aí sim tomar posse do seu cargo. Você passou pela perícia inicial, pela habilitação mínima, e você vai tomar posse do seu cargo. Ou seja, você vai assinar um conjunto de documentos que te garantem o ingresso no serviço público. E após a assinatura desses documentos, a habilitação mínima, o exame inicial e a tomada de posse, você vai passar por uma outra etapa. Quero lembrar vocês que o simples fato de você tomar posse no serviço público não configura que você se tornou um servidor público. Você ainda precisa de mais um passo. Você tomou posse, mas você não realizou o último passo para você se caracterizar, se afirmar como um servidor público. Você precisa entrar em efetivo exercício. O que é o efetivo exercício? É começar a trabalhar, sua primeira hora de trabalho, seu primeiro minuto de trabalho, seu primeiro dia de trabalho. Só a partir do primeiro dia de trabalho você pode se auto-intitular servidor público. Porque simplesmente você tomar posse não garante a você o título de servidor público. Você precisa entrar em efetivo exercício. Então você tem que passar por todos esses trâmites até você começar a se tornar um servidor público e tentar, da melhor maneira possível, prestar o serviço para a sua comunidade, para a sua região, para a sua cidade, para o seu estado ou para a União. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido boa parte das suas dúvidas com relação ao serviço público. Quero agradecer por você assistir mais esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, tá? Diga que você gostou, compartilhe, mande sua dúvida, crítica, sugestão, elogio, que eu terei prazer enorme em tirar as suas dúvidas. Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo e bons estudos!